Saudações a todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui no Terra Sobralis Podcast. Eu me chamo Paulo Dias, sou responsável por esta produção e também um entrevistador. Hoje eu vou entrevistar a Chiesa Fran Nascimentos, produtora, poeta, multiartista. Eu vou começar fazendo minha autodescrição. Eu sou um homem negro de pele clara, tenho cabelos crespos, longos, pretos, tenho barba preta. Eu tô usando uma camisa azul marinha e uma calça preta. Eu sou a Chiesa Fran Nascimento, né? É pra eu fazer minha autodescrição, né? Certo. Eu sou uma pessoa preta, gorda, sou periférica e eu tenho cabelos curtos. Tô vestindo uma blusa preta. E aí, na blusa preta, tem uma frase chamada Poete não vive de fotossíntese. E é isto. Acho que é isso. Adorei a frase. Mas né, a gente fica... acha que o poeta tem aquela inspiração do nada e que a arte não pode ser um meio de vida, né? E é um assunto que eu quero explorar muito aqui. Fran, eu quero começar te perguntando sobre a tua trajetória. Né? Eu prestei muita atenção, assim, aliás, já de um tempo, né? E principalmente no Islã, que eu vi. Mas falar da tua trajetória, assim. Certo. Bem, assim, minha trajetória na arte, ela inicia em 2015, né, mais especificamente. Na verdade, eu tinha começado mais, assim, com um curso de serigrafia. Eu fiz um curso de serigrafia lá no Senac, em 2014, na antiga Escola de Artes e Ofícios, que era ali em frente ao fórum, mais ou menos, né? Então, eu tive esse processo lá. Aí, pouco tempo depois, eu fui iniciando em alguns cursos. Então, eu fiz curso de fotografia do ECOA também. Fiz outros cursos no Senac, mas na época eu fiz o curso de fotografia do ECOA. E aí, né, em 2015 ainda, que foi com o Alex Costa, né? Salve, Alex. E aí, eu fiz também o curso de produção cultural. E aí, eu acho que isso foi um start na minha vida, porque na mesma época eu tinha conhecido uma pessoa que, tipo assim, foi uma pessoa muito importante pra mim nesse processo, que era a Virgínia Oliveira. E a Virgínia Oliveira fez esse fluxo de me apresentar a quatro portas na mesa, né? Falar que tava tendo umas bolsas de teatro lá na época na Quatro Portas. E eu tava sendo, tipo, essa pessoa dos cursos. Até 2014, 2015, eu não tinha um envolvimento tão grande assim com a arte, com a cultura. Não, né? Enfim, aí teve uma mudança muito grande na minha vida na época. E aí foi quando eu comecei a ir. Então eu entrei em 2015 na Quatro Portas da Mesa. E aí eu tava em paralelo cursando esse curso, né, de produção cultural, que foi o último curso de produção cultural da cidade de Sobral, né? Depois de só o Produção de Perife em 2022, que eu encabecei, né, que eu estou à frente. Mas, basicamente, foi isso. Então, eu entrei na Quatro Portas na Mesa e, na mesma época, que era no centro, né? Que era uma escola de teatro no centro, de produção cultural no centro. E, em paralelo, eu conheci também o movimento social Fome, né? E duas pessoas muito importantes pra mim nesse percurso, que é o Renan Dias e a Rayana Souza. E aí, que foram pessoas que me ajudaram muito nesse processo. E eu comecei a fazer minhas produções nas periferias, inclusive saraus, né? Então, tive esse momento. Em 2016, mais ou menos, eu tive um processo de começar a fazer uns eventos que eu chamava de eventos meme, que eram eventos de experimentação livre. Então, eu tinha feito uns eventos que eu não vou comentar aqui, viu, galera? Porque eu tenho vergonha, né, desses eventos. Mas eram eventos aleatórios que eu fazia na cidade e tal, né? Alguns encontros, rodas de conversa e tal, não sei o quê. Fiz alguns eventos, assim, ao longo de 2016. Além dessas as outras produções que eu fazia na Quatro Portas e no Fome. E aí, em 2017, eu fiz um evento desse também, que eu chamava de evento meme, né? Que era um evento meme, entre aspas. Porque, na verdade, era um evento bem sério, mas, tipo assim, eu não tinha apoio de nada, não tinha caixa de som, não tinha nada. Eu só tinha uma vontade, que era reunir a galera. E aí, em 2017, eu fiz esse evento, né? Que era uma roda chamada Traga Sua Rima. Traga Tua Rima. O evento era esse.
E aí, nesse evento, quem foi a Poliana Érica, o Diego Clementino e o Jeff. E aí, basicamente, a gente se encontrou. E a partir desse encontro, a gente fez, junto também com outras pessoas ao longo desse percurso, né? Inclusive o Hanover, que era o filho do radialista Olivando Alves, né? Que infelizmente faleceu, veio a falecer em 2017. Mas, basicamente, a gente fez esse fluxo do Slam da Quintura, que era a primeira disputa poética do estado do Ceará. Então, depois disso, eu tive outros desdobramentos, né? Outro ponto muito importante, assim, dessa minha trajetória foi em 2022, né? Que foi quando eu resolvi fazer um curso de produção cultural, porque a gente tinha atuado, já tinha várias pessoas atuando na cena de 2017 até 2022. Então, tinha galera nos slams, tinha galera nas quebradas, tinha galera nos centros também, tinha várias pessoas fazendo suas produções de slams, de batalhas, de não sei o quê. E aí eu resolvi fazer o Produção de Perifa, que era uma experiência formativa de 6 meses, ensinando produção cultural para as pessoas, então ensinando a galera a elaborar projetos culturais, mais especificamente, né, e produzir eventos culturais, assim, com base, e reunir uma galera, um time de professores, que era um time de professores daqui de Sobral, entendeu? Que eram pessoas periféricas, pra galera ensinar o que a galera tinha aprendido na Tora. Então, em 2022 veio Produção de Perifa, fiz essa experiência. Aí depois, um ano depois, a gente já tinha sido apoiado pelo Instituto NU, que é um instituto do Nubank, né? E depois disso, veio só um outro ponto que eu acho que é massa, que foi no ano passado, né? Que eu me tornei coordenadora executiva da temporada de arte cearense, né? Sendo que em 2022 também eu tava à frente da gestão da Quatro Portas. Então, eu passei de 2015, aí em 2022 eu virei gestora da casa. Uma das, né? Também tinha o Elmo Ricardo e o Chico Expedito. E em 2023 eu me tornei coordenadora da temporada de arte cearense. E hoje sigo aí fazendo meus corres, fazendo meus projetos e tal. Tô com Produção de Perifa como empresa agora. Então, nesse ano de 2024, a gente se assumiu como empresa mesmo, né? E a gente tá gerando um fluxo, sei lá, eu acho que tem mais ou menos uns 35 colaboradores, assim, trabalhando diretamente com esses corres, né? Que eu venho fazendo nos últimos anos, assim. Eu acho que é isso. Eu quero destacar essa questão do Produção de Perifa, né? Porque como a gente estava conversando antes, né? Sobre essa questão da produção cultural. E aqui, como você me falou, que aqui em Sobral, aqui na região, aqui no Ceará, a gente ainda está deficitário dessa questão das formações em produção cultural. E eu gosto sempre de trazer reflexão para o público, de fazer a seguinte pergunta. Você passa um dia sem ouvir uma música, uma semana sem assistir algum filme, seja na TV ou naquela sua assinatura de stream na Netflix. Se você não passa por uma paisagem e acha aquela paisagem bonita, aquela escultura, aquela questão da arquitetura, enfim. Tudo que envolve as artes. E quando você para pensar, é como o Gilberto Gil diz, que cultura é o feijão com arroz. Sempre tá ali, todo dia a gente tá sempre rodeado de cultura, e se a gente tá sempre com a cultura nos rodeando, significa que por trás daquilo sempre tem alguma produção. Se você acha, você, sei lá, ouviu uma música e gostou muito, apreciou muito, teve uma figura de produção, teve toda uma cadeia ali de produção por trás. E aí ver teu ponto de vista sobre isso. Bem, sobre, como eu falei, né, eu trabalho com produção desde 2015. E aí eu já trabalhei com várias áreas. E até desde você fazer um espetáculo de teatro até você fazer, como você falou, né, uma música, você vai ter figuras de pessoas trabalhando naquela produção, né? Então, se você tá fazendo uma música, você vai ter uma galera que vai estar trabalhando tanto com a produção ali, mais diretamente com as partes de documentação, se você passa no edital, vamos supor que vai ter uma pessoa cuidando dessa parte da documentação, desse pagamento do povo, não sei o quê. Como também vai ter gente trabalhando pra construção daquela música, vai ter a galera da produção musical, mas em si, né? A galera que vai fazer a mix, a galera que vai fazer a engenharia do som, tudo mais. Então, você tem toda uma cadeia que você movimenta quando você resolve fazer algo. Então, por exemplo, quem vai fazer, sei lá, vou chutar aqui, o show de um artista famoso, o show do Rogerinho, né?
que é uma pessoa daqui, uma figura daqui da cidade de Sobral, né? O show do Rogerinho movimenta uma cadeia de pessoas, movimenta uma cadeia de profissionais para fazer com que aquele show aconteça, né? E tanto a galera que tá mais mainstream, quanto a galera que ainda tá nos corres, assim, daqui da cidade mesmo, né? Todo corre que a gente resolve fazer tem um processo de produção. E aí, esse profissional da produção, ele vai estar do começo ao fim, assim. Tanto nas produções que tem uma grana pública, por exemplo, né? Uma grana do poder público, quanto também produções que são independentes e que você vai passar o chapéu ali para você se sustentar e sustentar o seu corre daquilo que você acredita, né? Como foi o slam durante muito tempo, né? Então, assim, esse profissional, ele é essencial. Então, quando a gente optou por fazer o corre de pensar esse curso de produção cultural, entendendo que as pessoas já fazem isso, entendeu? Porque a gente aprendeu produção cultural, tirando os corre do meu curso, eu tive um curso, mas muita gente não teve acesso a esse curso também. Tirando isso, a gente aprendeu na tora. É por isso que, tipo, teve um texto meu, um texto que viralizou, galera, que eu achei isso muito legal, no Instagram e tal. Que esse texto que viralizou, eu tinha botado justamente isso, que ninguém paralisa quem aprendeu na tora. Por que ninguém paralisa quem aprendeu na tora? Porque a gente tem feito e gerado muita coisa, né? Então, um evento que a gente faz, ainda que ele não tenha esse recurso, o recurso seja no nosso bolso, a gente que bota ali e faz aquele corre, ainda assim, tipo, a gente tá movimentando, porque vai uma pessoa que ela é ambulante para aquele teu corre e faz a venda dela. Entendeu? Então, tipo assim, eu montei uma feirinha, vai ter alguns artesãos que vão estar lá. Então, você vai estar gerando, vai fazer com que aquela grana, que aquele evento faça com que a grana gere, tá entendendo? Ou se for qualquer produto, né? Se você vai lançar um livro, você vai ter que pagar uma editora, né? Vai pagar os poetas que estão envolvidos, né? Então, tipo assim, é toda uma cadeia que você acaba gerando, né? Então, a produção cultural, ela tá aí. Se tem a cultura, também tem a produção cultural. Entendeu? Então, tipo assim, é isso. Eu acho que é isso. É muito, muito massa, assim, pegar esse ponto de vista, né? E como tu tava falando, né, antes, sobre essa questão do Estado poder assumir dessa parte, porque, como você me contou anteriormente, é muito bom ter esse movimento de resistência da produção na periferia e tudo, mas que uma hora cansa, né? Até porque sobreviver da resistência é muito mais difícil. Uhum. E aí existe aquela demanda enorme, as periferias de Sobral, por exemplo, estão pulsando, mas a gente não só de Sobral, eu vou ampliar aqui para nossa região como um todo, mas que a gente ainda não tem essa questão da produção cultural de uma forma oficial, como você falou, né, do IFCE, assumindo da prefeitura, do governo do estado, de você ter dos níveis do município, do estado e da União, trazendo esse tipo de conhecimento e enxergando isso como modelo de negócio, como modelo sustentável, tornando aqui a região um hub de cultura, né? Sim, total. E quando você fala sobre isso, né, eu fico lembrando muito da fala dos meus professores lá do curso de música, como eu tinha falado pra ti mais cedo, né? Tipo assim, teve um determinado momento da minha vida que eu tive algumas conversas com alguns professores meus do curso de música que eles falavam assim, que era importante ter música na educação básica, massa. Que era importante ter a escola de música de Sobral, massa. Porque, tipo, a escola de música, inegavelmente, é o sistema da escola de música, algo sendo fixo desde sei lá quando, tá entendendo? Acho que há mais de 20 anos, eu acho, que a escola existe, tá entendendo? Então, tipo assim, e ter acesso gratuito pra galera da escola pública ir lá e aprender um instrumento. Tipo, massa. É pra ter. Tipo, a escola de música, massa. Poxa, é pra ter. Aí, depois disso, é importante ter um ensino técnico em música, né? Então, por exemplo, antigamente, eu não sei se ainda tem, mas tinha em uma escola profissionalizante aqui o curso de regência,
Então, quem se interessava em música, depois de ter estudado música na educação básica, estudou música ali na escola de música, sei lá, e aí depois queria ir pra regência, a galera podia ir pra regência, porque aí tava lá, tinha essa possibilidade do ensino técnico, e depois ia pro ensino superior. E isso você tinha uma cadeia de formação que ela era cíclica. Porque você chegava aqui num ponto, você passava por todo esse rolê, né? Tanto uma parada mais técnica, a galera, uma parada da licenciatura, tá entendendo? Ou enfim, se tivesse bacharelado também, era massa, não sei o quê. Mas, tipo assim, você tinha um processo pra pessoa escolher como que ela ia viver, por exemplo, de música, né? Então, eu acredito que falta muitas vezes esse investimento maior nesse processo formativo mesmo, né? De produção cultural. Porque é isso, como eu tava falando mais cedo, né? Tipo, eu sinto falta de ver, por exemplo, as escolas falando sobre produção cultural. Por exemplo, até tempo atrás não tinha produção cultural, não tinha uma cadeira específica de produção de eventos no curso de música da UFC. Foi agora na última mudança do plano político, né? Pedagógico e pá. Então, que mudou. E que teve a inserção dessa... Mas é bem recente que teve a inserção dessa cadeira, né? Recentemente também a gente fez lá no curso de música um núcleo de produção cultural. Mas por quê? Porque a gente entende que a pessoa que tá atuando com música, ela também tá atuando com a produção como um todo. Ela precisa... Uma pessoa que vai se formar em música, ela precisa entender como é que se faz um evento, porque tal hora ela vai estar fazendo um evento na escola. Tá entendendo? Então, tipo assim, eu acredito que falta ainda muito da gente ter esse acesso da produção cultural nas escolas, da educação básica. Porque essa galera, uma hora vai escolher ser artista. Entendeu? E aí, como é que ela faz pra poder se sustentar como artista? Entendeu? Então, isso também é algo que eu, ao meu ver, é necessidade básica. Tá entendendo? Porque quando eu era pequena, eu tive um sonho de ser artista, mas eu não sabia como é que ia fazer pra ser artista, tá entendendo? Eu não sabia o caminho. Eu nunca tive isso na minha escola, tá entendendo? Então, assim, é necessário ter isso. É necessário, por exemplo, depois de ter... Por exemplo, aqui em Sobral, a gente não tem um curso técnico que seja, no IFCE, por exemplo, sei lá, ou numa instituição pública qualquer, tá entendendo? A gente não tem um curso de produção cultural. Se eu quiser estudar produção cultural, eu tenho que ir pra Bahia. Mais próximo. O mais próximo. Tá entendendo? Eu tenho que... Aí eu posso fazer um curso técnico em Fortaleza. Mas eu vou ter que fazer sempre esse deslocamento. Tá entendendo? O que eu fico pensando muito é isso. E a região, ela é efervescente em cultura. Entra aí nos editais do estado pra ver todo mundo que passou de Sobral. Nesses últimos editais. Tem muita gente, tem cada vez mais gente. O negócio tá ficando lotado. Entendeu? Tipo assim, analisa todo mundo que passou aí na Paulo Gustavo. Daqui da cidade mesmo. Tá entendendo? Então, assim, é necessário ter esses espaços. A gente disputar esses espaços. A gente precisa desses espaços de formação. A gente precisa entender mais sobre o que a gente tá fazendo. Porque o Natório é massa, mas o Natório, ele cansa. Uma hora, ele cansa. E o Natório, ele não é romântico. Ele é pra ser questionado. E eu acho que existe um papel muito importante do município, do estado, nesse processo de formações. Então, eu até trago à tona pra saber onde é que tá a Escola de Artes de Sobral nesse processo, né? Porque foi uma coisa muito massa. Foi uma experiência muito massa no começo. Tipo, a primeira experiência do itinerário em 2018, onde eu tava sendo monitora, foi massa, que fui monitora de literatura, foi massa. Aí teve um start que eu achava que, tipo assim, não, mano, vai andar, vai ser massa. Essa escola de arte de Sobral vai ser massa. E vai ter todo ano. Era o que todo mundo esperava. E cadê? Tá entendendo? E cadê? E que essa escola, o que eu acho é que esse processo de formação ele tem que ser contínuo. Ele não pode parar. Tem que ser igual à escola de música de Sobral. Tem que ser ininterrupto. A gente precisa formar pessoas em cultura ininterruptamente. Porque a cultura, ela movimenta. Ela movimenta muito. E eu acho que é isso. Eu fico muito indignado quando vejo aqueles espaços, não só o da Escola de Artes, como outros espaços públicos aqui em Sobral, vazios, inutilizados, como aquele do coworking municipal,
da escola de artes a última vez que eu fui. Fiquei prestando atenção naquela sala de teatro, naquelas várias salas vazias. Podia estar acontecendo tanta coisa. Tem tanto menino pequeno ali, tanta criança que podia estar aprendendo. E a gente sabe que isso é um investimento massa da educação. Por mais que não se tornem artistas, mas se tornam cidadãos muito mais conscientes Uhum. das coisas. Passam por exemplo, olha só um fenômeno engraçado, né? A gente sempre recebeu muita coisa de influência de Estados Unidos, Europa, ok. E aí, de repente, chega um negócio lá da Coreia do Sul, isso distante, sei lá, 12 mil quilômetros de distância daqui do Brasil, e vem, todo mundo começa a gostar do dorama e tal, e é legal, sem o pessoal prestar atenção, porque aquilo ali foi um investimento pesado do Estado da Coreia do Sul para exportar aquele produto. E aqui a gente sendo um país tão diverso, com tanta coisa para exportar, só que o Nordeste, só que o Ceará tinha talvez em cada micro-região diversos estilos de coisas diferentes para trabalhar com as linguagens para exportar. Dos nossos regionalismos aqui, do forró, do chachado, do pé de serra e etc. Isso faria um sucesso, um potencial enorme para mandar para outros lugares e fortalecer a galera daqui, mas que a gente ainda discute nos espaços que o menos importante é o investimento na cultura. Total. E a viagem, porque, por exemplo, eu lembro que teve um post que eu fiz recente, assim, no ano passado, na verdade. Porque na mesma época tava rolando o quê? O Emanuel, que ele é da Brinquedo Circo, né? Salve, Emanuel. Que o Emanuel, ele ia pra Portugal. Aí, em paralelo, a Aqua, ela ia pro Rio de Janeiro, representar o Visão Lasco Mágico. E eu tinha ganhado no Preta Hub, que é um prêmio nacional aí, beleza? Que é o Pretas Potências. E agora, por exemplo, recente, a gente teve a Munkenzo, entendeu? Aprovada na Funarte. No retomado. É um edital nacional. Disputadíssimo. Tá entendendo? Então, tipo assim, a Munkenzo aprovada na Funarte. E a gente tem uma sequência de galeras, por exemplo, tem várias pessoas entrando em turnê. Tá entendendo? Possibilitado, obviamente, pela Lei Paulo Gustavo. Tá entendendo? Então, assim, o que eu fico pensando é o potencial que a gente tem de exportação, né? E quando eu tô falando de exportação, não tô falando só pra galera pegar, pensar assim, tipo assim, não, e que é válido. Não, eu só vou dar certo se eu viajar pra fora. Porque isso é um pensamento válido. Se a galera quer pensar assim, beleza. Eu não penso assim. Eu penso que eu quero circular em outros locais e optar por escolher estar na minha cidade. Entendeu? Tipo assim, eu quero conseguir circular lá fora e voltar para minha cidade. Sem eu ter que fazer aquele processo que a galera tinha muito, muito, muito. Eu acho que às vezes ainda se tem. De tipo assim, só vai dar certo se eu for pra São Paulo. Só vai dar certo se eu for pro Rio. Só vai dar certo se eu for pro exterior. Tá entendendo? Eu não quero dar certo só se eu fizer isso. Eu quero dar certo estando aqui. Pra fazer com que tenha uma base pra que a galera que está aqui, se quiser estar aqui, continue. Se quiser ir embora, vai, mas que não seja condicionado. Porque o problema é esse. Ser condicionado a sair. Entendeu? E eu quero que as pessoas, mesmo estando aqui, que aqui não se torne uma ilha. Que a galera consiga ser exportado. Se exportar e ir pra fora e depois voltar. E se quiser morar lá fora, tá tudo bem. Tá entendendo? Mas que isso não seja uma condição. E pra isso a gente precisa de meios. Porque que nem eu tava falando pra ti mais cedo. Sobre esse processo do trabalho, né? A gente tá pensando em cultura, mas a cultura, ela tá ligada a todos os outros rolês, assim, né? A cultura, ela tá ligada diretamente à educação. Ela tá ligada diretamente ao setor de transporte, porque você precisa pensar uma cadeia de transporte dentro da cidade que vai possibilitar que uma pessoa saia do Caiçara e pare no Teatro São João, se quiser. À noite. Tá entendendo? E pare num circuito cultural, se quiser.
Tô dando até uma ideia pra vocês aí do governo. Tipo assim, que pare ali, aí você vai mapear. Não, tem aqui o Teatro São João, eu tenho aqui a Casa da Cultura, eu tenho aqui a Quatro Portas, e eu tenho a Casulo Casa Cultural, e eu tenho um circuito ali no centro, por exemplo, cultural. E o ônibus vai passar em cada um desses locais. Tá entendendo? Eu preciso pensar o setor de transporte. Para que a galera que está no Caiçara, que está no Sumaré, que está na Coab, tá entendendo? Nos extremos, ou mesmo que não esteja nos extremos, esteja no Alto da Brasília, sei lá, no Recanto, consiga acessar, independente do horário. Entendeu? Então, a cultura tem a ver com o setor de transporte, a cultura tem a ver, principalmente também, que eu acho que a galera não pensa muito isso, que é a relação da cultura e da saúde. Porque se eu trabalho com a cultura, eu quero ganhar dinheiro com a cultura porque é meu trabalho. É o meu trabalho. Então, como é que eu vou ganhar dinheiro com a cultura? Tá entendendo? Eu preciso saber uma forma de eu me sustentar com isso. Entendeu? Tipo, porque não tem uma coisa que lhe retire mais a saúde que você não ter um trabalho digno. Entendeu? Tipo assim, você não tem saúde se você não tem um trabalho digno. Se você não vê uma forma de você conseguir uma grana daquilo que você ama fazer. Então eu preciso de meios de saber como é que eu vou me sustentar. Porque se eu não souber como eu vou me sustentar, se é por meio de edital, se é por meio de qualquer coisa que seja, eu vou adoecer. E eu falo isso porque eu já me adoeci estando na cultura. Tá entendendo? Inclusive quando eu não tinha perspectiva de nada. Morrendo de trabalhar sem ganhar dinheiro. Justo. Tá entendendo? Trabalhando 24 horas por dia. Tá entendendo? Pra poder ter minimamente alguma coisa no final do mês. Então, é necessário pensar formas menos adoecidas de se permanecer na cultura. Porque a gente fala de cultura, a gente fala de permanência também nesse local, nesse setor. A gente tá falando sobre permanência. E quando você é de periferia, é muito mais difícil. Porque algumas pessoas, elas já têm esse acesso. Já conhece fulano, conhece ciclano, que vai chamar pra você fazer um show. E quando você não tem isso? E quando você parte do zero? E quando você vai começando todo um processo sem amigos ricos, como diz o Belchior, né? Todo mundo menciona o Belchior. Sem amigos ricos e vindo do interior. Quando você tá no interior, é pior ainda. Porque você tem que fazer um movimento 3, 4 vezes maior, assim. Estando nos interiores, é muito mais complicado você ter alguns acessos. Que muitas vezes, quem tá na capital, e não são todas as pessoas da capital, porque também as periferias da capital sofrem, e isso eu tenho ciência disso, mas você estando geograficamente naquele local é muito mais fácil. Entendeu? Do que você sair de Sobral pra Fortaleza, que você viaja 5 horas. Se você estiver no Cariri, você viaja 13. Tá entendendo? Então, só nisso você perde quase um dia. Então, assim, é necessário se pensar formas de a gente estar nesse local. E se quiser estar em Sobral e conseguir trabalhar. Trabalhar em coisas que mudem o estado. É necessário eu estar nesse local e se eu quiser trabalhar daqui, eu conseguir mudar uma cena. Tá entendendo? É necessário isso. Se mudar as formas de se pensar cultura. A nível nacional, eu diria. Entendeu? Então, o que eu penso é muito isso, assim. Que eu não quero ter que sair da minha terra pra ir pra outro canto pra me adaptar a um sistema. Eu quero que o sistema ele comece a entender que existem outras formas de se fazer e se existir. E se gerir cultura. Eu acho que é muito sobre isso, assim. A própria dinâmica dos recursos, ela já é feita para ser desigual, né? O colonialismo só mudou de um colonialismo à força para um colonialismo, quer dizer, que não deixa de ser a força. Passa a ser, em vez de ser a força de um exército te dominando, é a força de um contrato que te obriga a cumprir determinadas funções somente naquele lugar,
e aquelas benesses só favorecerem aquele lugar e o outro local só ser aquela colônia de exploração todo o tempo. Como o Brasil se sente assim, o Nordeste se sente assim principalmente. E quanto mais a gente vai refletindo sobre cada região, mais a gente vai trazendo esses aspectos. Não é como você disse, né? Uma coisa tá na periferia de Fortaleza, outra na de Sobral, piorou o Cariri. Ainda mais os municípios pequenos, aqueles distritos. As zonas rurais. As zonas rurais. É outro universo. Outro universo. Eu já conversei com muita gente de zona rural, sabe? Eu fico impressionado com os relatos da galera da zona rural. E assim, e nessa falta de ter educação em cultura, é aquela coisa. Dessa era bolsonarista pra cá, né, de 2018 em diante, e começou a ser focada porque o ensino tem que ser técnico, e tem que ser técnico, e tem que ser técnico, e não tem que dar dinheiro pra cultura, e não dá dinheiro pra artista não, que isso aqui não dá em nada, mas todo mundo acha bom quando tem um espetáculo de um artista internacional, enfim. A reflexão que eu quero trazer. Eu tava vendo a entrevista de um cara, me esqueci o nome dele agora. Esse pessoal que fala muito de soft skills e hard skills, essa linguagem mais empresarial. Soft skills aí pro público. Mais essas habilidades de relacionamento, que são fora das habilidades, somente das habilidades em exatas, enfim. E assim, a gente é tão preparado para toda vez ter que servir um mercador para trabalhar numa burocracia, ou para trabalhar nessa parte, ou você trabalhar numa empresa, ou você fazer um concurso público, né? A gente é sempre colocado com poucas opções. No processo, eles vão matando muito as nossas habilidades. Aquela pessoa que tem a habilidade de atuar, aquela pessoa que tem a habilidade de tocar, aquela pessoa que tem uma habilidade esportiva, conhece muito bem seu próprio corpo. Essas habilidades vão sendo muito cortadas. E aí a gente fica sempre sendo ali aquele tijolo no muro, né? O que é E aí a gente... Sei lá, por um lado a gente fica revoltado e ao mesmo tempo triste, porque esse movimento está cada vez mais consolidado. Aliás, ele antes era encoberto, hoje ele é explícito. E eu não sei, assim, eu acho bom porque tem um Ministério da Cultura que está apoiando fortemente. Nós ainda temos razões para acreditar, ainda temos uma força muito pulsante, mas o projeto está muito claro, né? De cortar o poder que o povo tem. O povo mal pode produzir o seu próprio alimento, já que não tem reforma agrária. 5% aí da população detém a maior parte das terras. Aliás, até menos, aquele 0,5% das grandes emissoras que detém toda os recursos culturais, inclusive muito apoiados pelo Estado até. Ou eu posso dizer que o Estado é refém também desse pessoal que tem um poder tão grande, o poder da narrativa. Agora me veio aqui. E de dizer o que você pode ou não escutar, que você deve ou não escutar. Está sendo empurrado para a gente só um mesmo produtinho ali, né? Então, assim, pra gente ver como a produção cultural, ela é um negócio, assim, que impacta muito nas nossas vidas e tem pessoas que querem ter... A produção cultural é uma forma de poder e que essas pessoas querem ter esse poder, essa elite não quer deixar de ter esse poder. Total. A viagem, é porque eu fico pensando, assim, quando eu optei por fazer a produção de perifa, tipo, já tá na terceira turma, vai pra quarta agora, né? Quando eu optei por fazer a produção de perifa, foi justamente pra dar uma certa base, né? Um certo norte pra galera, de como a galera podia ter esse acesso. Porque, querendo ou não, a gente acha que você inscrever em edital é uma coisa super simples. E não é. Não é. Tipo assim, é uma linguagem específica. Os editais, ainda que simplificados, né?
muitas vezes você não entende algumas linguagens técnicas. Por exemplo, como é que você vai fazer um portfólio? Como é que você vai fazer um currículo? Onde que estão esses modelos? Por exemplo, achei muito massa um certo edital que eu vi que tinha esse modelo de portfólio, esse currículo, já embutido no próprio formulário de inscrição, assim. Achei isso muito massa. Acho que foi isso da... Foi um da Secult, eu acho. Secult Sobral, né? E aí eu achei muito massa isso, porque isso já faz um outro rolê, que é o quê? Dar esse acesso pra galera, né? Tipo, tem ali mais ou menos uma forma da galera já acessar. E aí eu fico pensando muito sobre o quanto que é importante, assim, do quanto que muitas informações foram negadas pra mim quando foi minha vez. E o quanto que eu não quero que sejam negadas pras outras pessoas que vêm depois de mim. Entendeu? Que vieram, que estão querendo acessar depois de mim. Eu quero que essas pessoas acessem de uma forma muito mais simples. Entendeu? E que seja muito melhor. E que seja muito mais fácil. E que seja muito mais digno. E que seja muito mais acessível pra essa galera. Acessível quando eu falo em todos os sentidos. Tanto que eu tô falando de pessoas com deficiência acessando esse local. Mas também tô falando das pessoas das periferias acessando esse local. Estou falando sobre acesso. As pessoas das zonas rurais acessando esse local. As pessoas quilombolas acessando esse local e outros territórios que sejam, que possam acessar esse local. Pessoas pretas acessando esse local. Pessoas indígenas acessando esse local. E que isso seja mais fácil, entendeu? Então, acho que eu tive uma primeira experiência de pensar esse acesso na TAC, né? Tipo, na temporada de arte cearense, assim. Acho que foi a primeira vez que eu nunca tinha gerido um edital. Tipo, eu sou rata de edital desde 2018. Rata mesmo, assim, de edital mesmo. E foi a primeira vez que eu tive a experiência de pensar um edital, assim, né? Conseguir sugerir, acompanhar as pessoas depois delas serem aprovadas. Quero até né? te perguntar sobre ataque mesmo, Pode pra tu contar com detalhes. Foi massa, foi muito massa, assim. Foi uma experiência muito bacana. Eu fui convidada, né, pelo Instituto Dragão do Mar pra estar à frente da TAC, como coordenadora executiva, né? Ataque é... A temporada de arte cearense. Pronto. Ele é um edital que, não sei, não lembro exatamente a edição que tá, mas já foram muitas edições, vários outros formatos. E em 2022 eu concorri à TAC, né? E aí eu concorri com a Quatro Portas na Mesa, na época eu tava à frente da gestão do espaço. E aí concorri com a Quatro Portas, passei, geri o espaço, né? Junto com o Elmi, com o Chico. E aí, depois dessa experiência, né? Um ano depois, eu fui... No mesmo ano, né? Encerrou em maio de 2023. Começou em 2022, terminou em 2023. Não lembro exatamente o mês. Mas, quando foi em final de agosto, eu recebi o convite para ser coordenadora executiva do próprio edital, assim, né? E aí foi uma experiência muito bacana, porque, tipo, eu não tava só, tinha uma equipe engajada, né? Tava com a Mirla Araújo, que tava à frente como produtora também, né, do processo, com o Márcio Marinho, da Administrativa Financeira, a Angélica Maia, na comunicação, Caleb Rodrigues também auxiliando, né? Estando ali na comunicação do IDM, mas auxiliando a ataque. E na gerência, né, a Lilian Lustosa, que era gerente de ação cultural lá do Instituto Dragão do Mar. Salve, Lilian! Meu chefe. E também, dando um alô pra chefe, né? Ali, chefe. Ex-chefe, né? E o Lenildo Gomes, que ele era o diretor, né? É o diretor de ação cultural do Instituto Dragão do Mar. Então, essa equipe toda possibilitou e me deu esse acesso, porque já era mais difícil. Como assim? Uma pessoa de Sobral, que, tipo, a galera não conhecia muito, né? Ser coordenadora de um edital como Ataque, que é um dos editais mais importantes do Instituto Dragão do Mar. Assim, né? Um dos projetos mais importantes, entendeu? Então, tipo assim, outros muito importantes, viu? Tipo, tem outros muito importantes. Mas esse também é um dos projetos que são pilares dentro desse processo. Tipo, eu nunca tinha gerido um edital. Tipo, eu tinha uma ideia de coisa que eu achava massa pra ter num edital. Que se eu tivesse à frente, eu queria que o povo fizesse comigo. Entendeu? Se eu fosse proponente. Então, foi com esse intuito que a equipe toda, deu várias dicas e elaborou um processo de estruturação e
de um processo mesmo, né? Pra ser feito. E foi uma experiência muito bacana. Foi muito bacana porque quem ditou os rumos da ATAC, né, além das institucionalidades, foram os espaços culturais. Porque a ATAC apoiou 36 espaços culturais. Então, a gente acompanhou 36 espaços culturais. Tanto de Fortaleza, teve também, mas principalmente dos interiores. Então, tiveram 18 espaços em diversos interiores do Ceará e que a gente conseguiu acompanhar todas essas produções das periferias às zonas rurais, entendeu? E a gente acompanhou, tanto no processo quantitativo, qualitativo ali, mas também de conversa direta com os espaços. Que era algo, por exemplo, que eu sinto falta dentro dos editais. Que é uma conversa. É coisa simples. É um grupo de WhatsApp e que na hora que eu mandar a pergunta, em horário comercial, as pessoas me respondam. E não digam, por exemplo, que você tem que mandar um e-mail. Entendeu? E que se for pra me receber lá no local, se a pessoa puder ir, que a pessoa me receba e tire minha dúvida. Porque eu tenho dúvidas como proponente. Entendeu? Eu tenho muitas dúvidas como proponente, porque eu tô entrando num processo e meu nome pode se queimar. Entendeu? É simples. Então, tudo que eu achava que tinha que ter no edital, tipo, eu incentivei pra poder ter na ATAC. Então, por isso que a experiência terminou com muitos elogios. Entendeu? Acho que é isso que é a mesma coisa que eu mandei na mensagem lá no grupo da ATAC, no off, né? Que era justamente isso. Tipo assim, a ATAC, quem foi o termômetro da temporada de arte cearense em 2023, 2024 foram os espaços culturais. Porque se os espaços não tivessem acreditado que a experiência daria certo, entendeu? Que esse processo daria certo, não tinha dado certo. Entendeu? Porque a gente faz um corre desse pro povo. Tá entendendo? O edital tá ali, beleza, tem suas burocracias e tal, mas é pro povo. Somos pra nós. Entendeu? Então, eu acho que isso foi muito bacana, assim. Então, tanto os processos de facilitação, criação de cartilhas durante esse processo, né? Tanto também esse acompanhamento mais direto e assertivo, tanto por e-mail, quanto pelo WhatsApp, quanto conversas diretas com as pessoas. Uma tentativa de desburocratização também, né? De todo esse corre, que é complicado. E também o ensinamento dos caminhos. Então, tipo assim, se você tem que emitir uma CND federal, tá aqui o link da CND. E assim, isso é replicar experiências de outros editais que eu já vi. Então, não é criar uma nova roda. É juntar tudo que eu vi, que Mirla viu, que Márcio viu, tudo que todo mundo viu, que a Angélica viu, e juntar pra que as coisas deem certo, assim, né? Então, eu acho que foi uma experiência muito, muito bacana. Muito bacana, assim. Eu saí muito feliz de ter atuado como coordenadora executiva da TAC. Eu acho que foi algo muito... Uma experiência única, assim. Real, assim. E eu fico muito feliz. E muito obrigado, chefe, por você ter acreditado, assim. Eu acho que se Lilian não tivesse realmente, assim, segurado na mão, né? Lilian e Lenildo, né? Segurado na nossa mão e dito assim, vai dar certo, Vai dar certo. E vocês podem fazer e ir fazendo, acho que não teria gerado tanto quanto gerou. E é isso, um salve pros espaços culturais e todo mundo aí que passou na TAC 2023-2024. Muito massa. Porque, olha só uma reflexão legal. O Milton Santos, geógrafo, numa entrevista, o que ele diz? Que o pobre, ele tem a experiência da escassez. Então, assim, para o poder público ver como é interessante trazer a galera da ponta. A galera da ponta é que sabe qual é a necessidade que o corre tem. Né? E, principalmente, como você estava me falando, que existe também uma diferença a conciliação do que ocorre dentro do movimento estudantil com o movimento social, né? E assim, tentar ver essa visão do corre muito além dos muros da teoria ou dos muros da burocracia que o poder público tem. E ter, exatamente como você fala, esse instrumento de ouvir, simplesmente. Ouvir. Ouvir a população. Eu acredito que o poder público se cria até
uma resistência por ver tanta gente reclamando e tudo, mas um simples ouvido atento que você consiga entender minimamente aquele processo, que ele pode ser melhorado. E como você falou, toda a produção de vocês, que vocês não inventaram a roda. Vocês simplesmente só adequaram as necessidades das pessoas. Sabe como é o nome disso? Já que eu sou da área da administração, o nome disso é gestão da inovação. Meu Deus do céu. Essa é inovação. O que é inovação? Você pegar um processo, o processo é um conjunto de atividades, e às vezes você modifica ali uma parte desse processo só para ele ter uma melhora, para ele andar mais rápido. Já fez uma inovação. Total. E a viagem, porque assim, a Mirla, ela se forma em alguma coisa assim que eu não lembro, mas é desse rolê dessa área, né? Então, tipo assim, por exemplo, a criação de planilhas específicas, Mirla foi muito responsável por isso, assim, desse fluxo. Então, isso fez com que tivesse uma agilidade no processo, né? E aí, tipo, como que a gente apresenta esse projeto, tá entendendo? E a questão de acompanhamento tanto do projeto em níveis quantitativos, de quantidade de público, quantidade de programação, mas a nível qualitativo. Então, assim, essa escutativa, por exemplo, eu falei que a TAC tinha sido construída a partir do que a gente pensou, né? Do que eu também tinha e trazia como proponente de projetos, mas também foi a partir dos espaços culturais, porque os espaços culturais chegaram e disseram assim, eu acho que se tiver uma oficina de acessibilidade, é o Gera. Então, o que a gente fez? A gente tinha uma linha também formativa, né, nessa edição da TAC. A gente fez a oficina de acessibilidade para os espaços. É simples. Não pediram? Não dava pra gente fazer? Uhum. Por que não fazer? E se não desse pra fazer, eu chegaria pro espaço e diria, então, dessa vez eu não consigo fazer, mas eu consigo anotar no relatório para que na próxima edição isso aconteça. E tá de boa. Por que tá de boa? Porque você cria um processo de vínculo com o espaço. O espaço, não só com o espaço, com as pessoas que estão produzindo. Porque a gente tá falando de espaço, mas a gente tá falando das pessoas que produzem. Que essas pessoas que estão produzindo, que essas pessoas que são proponentes, acabam por confiar no processo. Porque o processo que a galera que tá à frente lhe escutou. E não é tão bom ser escutado? A gente não gosta de ser escutado? É, demais. O Estado não gosta de ser escutado? Tá entendendo? O município não gosta de ser escutado. Tá entendendo? Então, por que a gente não escuta os proponentes? É necessário a gente escutar. Porque os proponentes sabem como é que eles querem que as coisas andem. Entendeu? Então, é muito sobre isso. Eu acho que esse processo foi um processo muito bacana. Da gente tentar, uma primeira tentativa, assim, né? Pelo menos assim, de mim, né? Que eu tava à frente a primeira vez, eu nunca coordenei o edital e tal. Mas, tipo assim, de tentar escutar a galera. E fazer as mudanças a partir desse termômetro. Que é a partir das sugestões da galera. Entendeu? Então, assim, muita coisa, obviamente, algumas coisas não conseguiram ser efetivadas dessa vez. Mas muitas das coisas que a galera colocou e pontuou, e mudanças durante o processo. Então, os relatórios não foram em vão, os relatórios foram analisados, né? Foram lidos, foram depurados, sei lá como é que é a palavra, mas, tipo assim, foi esmiuçado para que a gente consiga ter uma outra TAC, né? Nos próximos anos, né? Uma outra TAC melhor. Entendeu? Então, assim, pra isso a gente tem que analisar o que rolou desse ano, o que rolou dos outros anos, pra gente avançar e melhorar. Então, eu acho que esse foi o grande diferencial, assim, que a gente tentou fazer, né, ao longo desse processo. E aí, salve a equipe. Muito obrigada aí, Mila. Muito obrigada aí, Márcio, viu, galera? Muito obrigada, Angélica. Isso aí tudo tem 2 nomes chiques, viu? Só essa parte de conseguir ouvir a galera e aplicar a sugestão da galera, gestão de dados e informações. Nossa, creio. E depois analisar os relatórios para melhorar os editais lá na frente. Melhoria contínua. Eu não sabia não, Processo de melhoria contínua. Vamos anotar aí, viu, galera? Anotar aí na agenda. Tá vendo? E é isso que é falar a linguagem da galera. Né? É isso. Tipo isso, tipo assim, a gente não consegue. A gente tem que ouvir
Por exemplo, outra coisa. Teve uma última coisa que eu ia falar. A linguagem. Na primeira reunião, eu falo em gíria. Tipo assim, eu falo gíria. Tá entendendo? Aí, tipo, na primeira reunião da ataque, eu falei gíria. Eu não vou mudar meu vocabulário porque eu tô numa instituição. Eu falo rocheda. Eu falo é sal. Por que eu vou mudar? E isso eu tenho certeza que aproximou. Aproximou. Eu não preciso estar no processo, não é porque eu tô numa instituição que eu tenho que virar uma pessoa engessada e super institucional. Eu tenho que fazer as coisas assertivamente, as coisas que tem que fazer, que a instituição só funciona se fizer com aquela linguagem que tem que fazer. Mas eu não vou mudar a minha forma de ser pra isso. Porque isso aproxima. Isso é estar no dia a dia. Entendeu? Então, eu fiquei muito pensativa, assim, sobre esse processo, assim, né? Enfim, tem outras coisas também, né? Mas eu não vou falar aqui no podcast. Mas, tipo assim, Mas pode ficar à vontade. Porque senão é a galera... Porque é aquela coisa, né? Assim que a gente vai embranquecendo, né? Sim. Assim que a gente vai sendo domado. Eu só fui perceber muita coisa depois que eu deixei meu cabelo crescer. Sabe? Mas eu resisti. Resisti, eu tive 2 amigos que sempre disseram assim pra mim: Paulo, Black é a coroa. Mantém. Eu quero até mandar o salve aí pra Vevé, que foi minha colega na saúde. Outro salve é pro Reagan. O Reagan é um amigo que é do Congo, da República Democrática do Congo, né? Que são 2. Hoje tá em Brasília. Tive a oportunidade de trabalhar com ele na saúde aqui em Sobral. Ele foi uma dessas pessoas que falou isso pra mim, sabe? E foi fantástico, assim, pra mim, para o empoderamento. Porque a gente ouve aquele... A gente é todo tempo forçado a ter que se mudar e se institucionalizar. Ainda mais na minha área de atuação, que é a administração, que tem um dicionário que tem, como é que eu posso... Uma moda muito, assim, ainda desse tipo, e que eu... Depois, assim, que eu comecei a me empoderar, nunca quis seguir. Mas, enfim, uma coisa que eu vou te perguntar agora é sobre os prêmios que tu ganhou, né? Tanto da Bienal... Foi a Bienal Internacional do Livro do Ceará. Foi. E a outra foi o do Pretas Hub. Que é o... Como é o nome? Que Pretas agora... Potências. Do Pretas Potências, isso. Doideira. Pois é, sobre a Bienal, né? Na verdade, na Bienal foi mais uma homenagem, né? Eu ganhei um troféuzinho, tá lá na minha família. Entreguei lá pro meu pai e pra minha mãe. Mas, tipo assim, tá lá em casa, né? Só que o da Bienal, eu tinha ido trabalhar na Bienal, isso foi em 2022, eu acho. Eu fui trabalhar como assistente de produção. Aí, de vez em quando, eu fugia, né? Desculpa aí, Giza, minha produtora. Eu fugia. Fugia e tal, pra poder recitar. Aí, eu fiz esse fluxo e tal, né? O Kleber, na época, era o produtor que tava lá na Praça do Cordel, né? Sabe, os cordelistas também do Ceará. Mas, tipo assim, conheci vários, muito massa. Aí, tipo, eu fugia pra poder recitar. E aí, o Kleber ficava lá me cobrindo. E aí, nesse meio tempo, eu recebi, no último dia, né, que era um dia de encerramento, né, do processo da Bienal. Eu tinha ficado lá trabalhado 7 dias, ininterruptos, cansativo, viu? Mas aí, produzindo, né, e aí, quando foi no último dia, eu recebi um recado, né, de uma pessoa muito importante lá, falando, que é a Maura, né, a Maura Isidoro, falando sobre esse processo. A Maura Isidoro tinha outra pessoa também. Eu não sei se eu posso citar o nome da pessoa, né? Mas deixa abaixo. Aí eu deixo abaixo. Aí a Maura falou comigo e tal sobre esse processo da homenagem, né? E essa homenagem, ela foi devido à minha atuação na cena slam, no Ceará, né? Então, eu fui uma das pessoas, não fui a única, né? Mas fui uma das pessoas idealizadoras do slam no Ceará. E junto com a Poliana, com o Diego, né? Enfim. Então, tipo, pra mim foi muito importante. Eu recebi essa homenagem das mãos do Fabiano Piuba, que era o então secretário da Cultura do Estado do Ceará. Que eu tinha visto um tempinho antes o Fabiano num almoço durante esse processo lá, né? E o Fabiano não sabia quem eu era e tal, tipo assim. Tal. Aí me apresentaram pra ele e tal, né? Só que ele não sabia quem eu era e tal. Aí a gente conversou meio assim, só oi e tal, não sei o quê.
E depois do processo da homenagem, que Fabiano viu eu recitar no palco, porque eu antes, tipo assim, eu não falei muita coisa, mas eu recitei. Inclusive, eu tava com essa blusa, que era o Poeta Não Vive de Fotossíntese, tem lá no vídeo, na página da Bienal. Aí, Fabiano depois veio falar comigo e tudo mais, e pediu meu WhatsApp, aí depois ele veio aqui em Sobral, na quarta-feira, depois da Bienal, e aí foi um bafafá, todo mundo dizia assim, tu foi homenageada na Bienal, aí todo mundo queria saber, não sei o quê, e aí eu conversando com o Fabiano e tal, teve um acesso ali que eu não tinha antes, assim, eu tive por causa disso, e foram escolhas que eu fiz no meu passado, que era a teimosia de se insistir em fazer um slam que ele funcionasse de forma independente, entendeu? Sem depender de governo nenhum. De 2017 até 2022. No caso aqui, a gente já tá em 2024 e ainda existe o Islã da Quintura, existe o Islã Ceará, existe o Coletivo Fora da Métrica, tá entendendo? Mas até na época, tipo, da gente fazer sempre, ininterruptamente, tendo dinheiro do edital, não tendo dinheiro do edital, tendo dinheiro do chapéu, não tendo dinheiro do chapéu, a gente fazia. A gente continua fazendo. E essa teimosia é que fez... Então, assim, graças ao Coletivo Fora da Métrica, graças a uma rede de pessoas, de empreendedores criativos, de pessoas que acreditam nessa ideia, que fez eu conseguir receber essa homenagem, né? Graças às pessoas que vieram antes de mim, que acreditaram em mim, quando nem eu acreditava em mim. Entendeu? Tipo, mesmo eu nos meus processos de depressão, etc e tal. Tipo assim, mesmo assim, teve uma cadeia de pessoas que acreditaram em mim pra eu chegar nesse local, né? E, tipo, de receber uma homenagem do secretário de cultura, que pra mim, tipo assim, foi muito massa. Eu tava do lado de uma pessoa muito importante pra mim, que era a Ritinha. A Ritinha é uma das pessoas muito importantes, assim, na cena de Fortaleza, porque ela está à frente da Biblioteca do Livro Curió. Ela também é conhecida como mãe do Thales Azigon, e aí Thales, mãe da Lídia. Mas aqui, tipo assim, a Ritinha tem um papel muito importante como mediadora de leitura. E eu tava do lado dela. E eu morrendo de chorar e ela do meu lado. Entendeu? Então, tipo assim, foi uma honra ser igual. Tá lá, na época eu nem conhecia as pessoas que estavam lá direito. Tipo assim, só tinha visto por foto. E ter recebido isso, essa homenagem, pra mim foi muito importante, assim, né? Me reafirmou, de certa forma, como uma pessoa que tem uma trajetória na cena, né? Então, assim, eu não comecei agora também, né? Eu ainda sou bem recente, mas não comecei agora. E o Preta Hub foi outra coisa, porque o Preta Hub, eu tinha feito o negócio de produção de perifa, né? Fiz o fluxo de produção, e aí... Depois de eu ter feito tudo isso, eu peguei e mandei o produção de perifa para o edital do Preta Hub. E eu tava lá em Viçosa com a Malika, né, que é uma amiga minha muito importante pra mim. E aí eu tava lá na casa da avó dela, e aí eu vi a notícia que eu tinha sido aprovada no Preta Hub. Então, assim, a experiência formativa do produção de perifa já foi premiada como uma iniciativa massa, entendeu? Então, tipo assim, eu fui fazer um discurso lá em Fortaleza, recebi a certificação lá em Fortaleza, também foi uma cerimônia muito, muito massa. Tava lá a Adriana, que eu acho que é da Feira Preta, se eu não me engano, né? Uma pessoa muito importante pra cena nacional, né? E ela também tava à frente, acho que é a Adriana Barbosa, o nome dela. E aí, ela é uma pessoa muito importante pra cena nacional. Tipo, eu terminei o meu discurso, desci, ela me abraçou. E, tipo, pra mim foi muito importante, assim. Porque era só... Parece que é só um certificado, né? Só um papel. Só que não é só um papel, entendeu? Tipo, é um reconhecimento de algo que eu venho fazendo desde 2015. Então, assim, por isso que eu acho que pra mim foi tão importante, assim, né? E... Enfim, várias coisas, né? Por vezes eu não acreditei e às vezes tenho isso de não acreditar nos meus corres, de querer desistir. Eu acho que essas paradas que vão acontecendo acabam me deixando assim e me dizendo que eu tô, de certa forma, em um caminho massa. E eu acho que é isso, assim. Então foram duas experiências bem bacanas, assim, que eu tive nessa minha trajetória, assim, né? Que é bem recente.
Não é tão curta, mas também é bem recente. É recente, né? Porque Total. assim, mas se a gente for olhar por todo o conjunto da obra, né? Está desde 2015. E esses reconhecimentos vindo de 2022 pra cá, é assim, é muito tempo, é muita luta, né? E assim, é aquela coisa, né? Que vinha cada vez mais, tanto tanto nessa parte do reconhecimento dos troféus, quanto na parte também do reconhecimento material, financeiro, né? Que é isso Total. que a gente tem que sobreviver, quer queira, quer não. Quando a gente fala é, nas faculdades, gostam de discutir sobre materialismo dialético, materialismo histórico dialético e etc. Né? Agora vamos falar na linguagem da favela. Ganhar dinheiro com o seu corre e conseguir sobreviver com isso. Total. A gente precisa desse local. Tipo assim, eu acredito muito em um momento em que a gente tenha mais pessoas dissidentes, tanto de gênero, quanto de todas as dissidências, inclusive dissidências geográficas, e que a gente consiga ocupar esses espaços de pensar as culturas de diversos âmbitos, assim. Tanto os nossos corres que a gente já faz, mas que a gente esteja ocupando esses locais de poder também, pra gente pensar a cultura das nossas cidades, dos nossos estados, dos nossos países, né? Então, eu acho que é muito importante a gente estar ocupando esses espaços, né? Das instituições e criando as nossas instituições, né? Eu acho que o meu maior desejo é de, em breve, criar uma casa, um espaço cultural, que seja um centro, e que funcione como a gente quiser que funcione, tá entendendo? E quando eu falo a gente, eu não tô falando sobre um fluxo de ser algo solo, mas entendendo que isso me move desde a época do Fome, que eu aprendi isso dentro do Fome, que você pensar em coletivo é que nem aquelas formiguinhas, que eu vi um vídeo muito legal no Twitter, que era as formiguinhas se reunindo pra poder levar uma bolacha, um biscoito, tá entendendo? E o biscoito sai do lugar. Ele sai do lugar porque são todas elas reunidas. Então esse processo, pensar esse processo de coletividade, pra gente conseguir sair do lugar. Entendeu? E aí eu acredito muito nisso. Eu acredito que os movimentos que a gente faz dentro das periferias, o movimento que a gente faz de produção cultural, eles, como eu já falei, falo até no próprio documentário que eu tô fazendo agora, do Islan Sobral, que eles são movimentos poéticos, eles são movimentos políticos, né? Mais do que isso, assim, eles são movimentos de vida. Porque muitas pessoas, assim, é muito, muito louco você ouvir, por exemplo, de pessoas que determinada ação, que determinado movimento que você faz salvou uma vida. Então, o que a gente pensa nesse fluxo de cultura também salva vidas. E aí, quando eu falo salva vidas, é um local também que geralmente eu não gosto de falar, esse processo. Eu acho que vai pra um outro local. Mas tem pessoas que se sentem assim. E aí eu vou só negar esse discurso da galera, porque eu não gosto de usar esse negócio, tá entendendo? Tipo assim, não é sobre isso. Tem pessoas que, por exemplo, saíram de uma perspectiva de só viver violências e até saíram de uma perspectiva de tal hora se tornar pessoas faccionadas, tá entendendo? Dentro dos territórios, por causa da arte e da cultura. Então a gente vai negar o potencial disso? Entendeu? Tipo, como é isso? E aí eu perpassando pela minha própria trajetória, tipo, a minha perspectiva de vida que eu tive quando eu tava no processo de estar no ensino médio era de ser operária numa empresa daqui. E tudo certo se eu fosse operária. Mas a teimosia de não querer ser, de não querer que aquele seja o único local e que essa não seja a única possibilidade é que me fez chegar até aqui. E é aquela coisa, como você disse, né? De a gente ter escolha. O problema é que as possibilidades são muito restritas e a maioria das vezes essa é a possibilidade de ser um operário e pronto. Justamente. Então, assim, eu quero que as próximas gerações tenham várias possibilidades.
E se a galera quiser... E aí, quando eu falo isso, é sobre criar as possibilidades criadas pela gente. Que se a galera quiser montar um estúdio que nem esse daqui, onde a gente tá, a galera consiga. Que a galera chega lá, não, Fran, eu quero aqui gravar, não sei o que, no meu estúdio. Ah, pode vir aí, tá, é de graça. Tá entendendo? Pra gravar. Mesma qualidade. Igual. Igual. Eu quero isso. Que a galera chega... Mano, eu quero montar meu protótipo 3D aqui. Ah, pode vir. De graça. Agora que tá todo mundo falando de inteligência artificial, né? Justo. A gente precisa criar as nossas próprias inteligências. É. E é isso. Eu quero criar esse espaço. Um espaço que a gente consiga ser livre. E é isso. Porque eu acho, quando eu penso cultura, eu penso nisso. É cultura e saúde, cultura e educação, cultura e transporte, cultura e tecnologia, cultura e inovação. Porque a gente sempre inovou. A gente fazia gambiarra. Os nossos eventos eram na base da gambiarra. Tá entendendo? Tô. Então, assim, é isso. É como a gente pega essa raiz, pega o recurso e consegue potencializar tudo isso. Eu acho que é isso. É criar base para o futuro. De novas gerações dentro da cultura. Eu só quero isso. E aí, pode me chamar de sonhador, eu sou o mesmo, né? Enquanto eu estiver vivo, é isto. Negócio Dar certo? Já não sei, né, galera? Eu tô falando aqui, é um sonho. É isso. O problema do teu sonho é porque, na verdade, isso é o básico, né? É o básico. Isso é o básico. Justo. E que é um básico que muitas vezes a gente nunca teve acesso. É. Porque às vezes a gente sonha achando que é um acesso que... Tipo assim, não, isso aqui a gente já teve, isso aqui é massa, tal, mas é isso. É o básico. É o básico. A gente vê, ó, a galera gosta tanto de Beatles. Os Beatles fizeram sucesso, começaram a fazer uma música sobre uma cidade operária que é Liverpool. Uhum. E quem era Liverpool antes de 1965? Era só uma simples cidade. E por causa de ter aqueles artistas que fizeram sucesso e etc., todo mundo quis conhecer até sobre quebradas de lá que eles cantavam que não tinha absolutamente nada. Uhum. Mesma coisa que a gente quer também. Né? Não é só o pessoal de fora que também pode ter, que a gente vai admirar, como a gente hoje admira o pessoal de Seul, como a gente agora tá admirando aí a galera da China, que são mais parecidos com a gente, né? Mas que a gente também quer ter o básico e, sei lá, cantar sobre a nossa quebrada, produzir sobre a nossa quebrada e as pessoas virem pra cá e achar isso massa, se sentirem inspiradas pela gente. Eu vou até trazer aqui um exemplo massa, porque assim, começando com a crítica, né? Tá rolando essas discussões aí da Audi Blanc. E aí, assim, querem pegar 500 mil pra botar no teatro. Legal, teatro é um símbolo da cidade. Massa, entendi a proposta. Mas será que do ponto de vista logístico, do ponto de vista geográfico, seria muito melhor pegar esses 500 mil? Não, eu vou pegar esses 500 mil e vou investir no Caiçara, no Sumaré, naquelas quebradas distantes, pobre, que tem gente lá produzindo, que sei lá, você não pode ajudar a melhorar aquela quebrada com esse investimento. O Recanto era assim, o Recanto era um lugar que ninguém queria morar e que, graças ao investimento que foi feito lá no bairro, né, deixou de ser uma quebrada perigosa. Tá entendendo? Então, assim, mas é a exceção, não é a regra, isso é raro, né? Eu me sinto até muito privilegiado, né? Mas que tem tantas outras quebradas com potencial enorme e que tem até o preconceito, né? Porque fala que é um desses lugares, o pessoal fala logo, vixi, né? E você não quer nem ir visitar um amigo seu que mora lá. Uhum. Né? Porque tem medo, porque isso, porque aquilo, né? E tá sendo massa essa nossa conversa, porque a gente, nos outros episódios, falou de muitas questões, a gente não tinha abordado ainda essa parada geográfica. Sim. Sabe? E que é isso, tem que ter essa logística, né? Essa logística da produção.
E para trazer todos esses ganhos que é para o futuro. Então, tá feita a crítica. Legal o símbolo, mas o símbolo que é o teatro, mas vai ser muito mais inteligente do ponto de vista logístico se você investir aí nas regiões. Quando for depois, eles estão comemorando aí os índices de diminuição de violência, né? Fazendo aquela propaganda toda, aquela marketing todo, mas que tem que dar esse crédito muito, muito grande da cultura que traz essa educação também. Total. É importante a gente investir dentro dos territórios, né? Tipo assim, é importante que esse dinheiro circule dentro dos territórios também. Aí, quando eu falo, assim, sobre essa reforma do teatro, né? Muito massa a reforma do teatro. Eu acho que, tipo assim, é um dinheiro que, beleza, é o que foi pontuado, né? Não sei como foi as últimas reuniões, porque eu não participei. Mas que esse recurso, ele pode ser usado. Beleza, tranquilo. Ele pode ser usado, tá de boa. Mas eu acho que também é importante ver, tipo assim, tem algum recurso de dentro da própria secretaria que dá pra... Beleza, não vai usar da Paulo Gustavo porque é pro teatro. Beleza, de boa. O teatro realmente precisa de reforma, gente. Precisa. Igual o Cine, né? Que até agora não sei cadê a reforma, mas tem o dinheiro aí pra reformar, né? De boa. E espero que na época que o podcast saia, que já esteja reformado, aliás. Fico muito feliz e tal. Se tiver reformado, né? Mas sobre essa questão, tipo assim, tem algum recurso de dentro da secretaria que dê pra usar pra investimento dentro das quebradas, né? Tipo assim, muita produção artística aqui da cidade de Sobral é realizada dentro das periferias. Existe muita produção também no centro, mas nas periferias é muito efervescente. Então, será que não dá pra abrir um edital, além dos bois e reisados, que é massa, tem que ter mesmo. Tem que ter. Tá entendendo? E o da quadrilha, não sei se nesse ano teve, não me lembro, mas tipo assim, que tem também, eu sei que tem, tipo, massa e tal, aí tem o aniversário e tal, massa e tal, aí tem o Réveillon, massa e tal, e aí também tem o lance da junção das pastas, né, porque é Secretaria da Cultura e Turismo e tal. Aí eu entendo esse lance do turismo e tal, do negócio lá do centro de turismo, mas será que não tem como tirar uma parte desse valor e reabrir, por exemplo, o edital de incentivo às artes, que não é edital das artes, eu acho, de Sobral, que foi um que teve poucas edições. Será que não tem como abrir de novo? Ou não tem como fazer alguma coisa como o Cidadania e Diversidade Cultural, que é o do Estado, né? E focar nos territórios. Não tem como fazer isso. Tipo assim, é necessário pensar essa pluralidade desses acessos, né? Porque existe grana, né? E aí, como é que se redistribui esse valor? Essa grana pública, né? É necessário, mas pra isso precisa ter conversa, né? Precisa ter diálogo e escuta. E, infelizmente, eu não consigo conversar porque eu sou uma comunicadora violenta. Aí, deixo aí a missão pra você, Paulo, para conversar com o poder, principalmente daqui de Sobral. Beijos. Eu gostaria também. Gostaria também, se eu pudesse, porque o caminho é esse mesmo, sabe? Uhum. Não tem como, tem que incomodar. Tem que incomodar. E diálogo e escuta, né? Que é aquela experiência, assim, né? Trazendo a experiência que eu tive na ATAC, foi a única que eu tive até agora. Sou bem novinha nesse negócio. Mas, tipo assim, é necessário ter esse diálogo e de ser escutado, né? Não adianta a gente falar e nada também, né? E ficar só na conversa. Total. É isso. É porque não tem jeito, assim, apesar do... Como eu tava conversando com o Chico, e assim, como ele tava dizendo, não vai ser possível parar a evolução cultural que tá vindo das periferias, dos movimentos negros e do movimento LGBT, que estão sendo, assim, os maiores expoentes dessa briga toda. Mas, assim, o que eu posso dizer pro poder público, caso o pessoal esteja vendo aqui essa entrevista, não sei, o pessoal da alta administração, é que o que eles podem esperar cada vez mais
é que a gente comece a brigar de uma forma cada vez mais intensa, como você disse, uma comunicação violenta mesmo. Porque enquanto ficar tudo central, só naquele circuito ali, arco, centro comercial e tem aquele a outra parte de corredor gastronômico ali, quando ficar só naquela parte, a gente vai continuar vai continuar sendo desigual, e aí você vai continuar tendo essas mesmas notícias, e aí vai ficar aquele... Eu sempre tô fazendo crítica ao jornalismo que tá falando que usa a periferia, que tá usando a periferia para ganhar dinheiro com as mortes que rolam na periferia. Né? O que eu acho assim. E aí vai continuar sendo assim, a gente vai ficar com esse. Ah, mas é em todo canto, isso aí não vai mudar. Mas e aí, será que a gente vai viver nessa lógica de que enquanto um chora, o outro vende o lenço? Eu acho que, tipo assim, a única coisa que a gente quer. Eu falo enquanto artista, né? Porque além de produtor, eu também sou artista, poeta e pá. A única coisa que a gente quer, e aí eu falo, olhando nos seus olhos, você, pessoa que sabe quem é escuta. Pelo amor de Deus. A única coisa. Mas porque a gente fala, a gente tá cansado. A gente tá cansado de ter inúmeras reuniões, inúmeras tentativas, e de não haver escuta. Eu odeio reunião. Pois é, e escuta qualitativa que eu falo, entende? Tipo assim, a gente fez um movimento muito grande e não foi escutado. Também eu não quero falar sobre isso. Mas, tipo assim, é muito discrepante, assim, às vezes, né? Algumas coisas. E a única coisa, e aí eu falo até direcionado ao prefeito, que é o Ivo, né? A gente só quer ser escutado. Do começo até o fim, a única coisa que a gente quis, enquanto artista e ainda quer, é ser escutado. Entendeu? Tipo, e eu tô falando de boa mesmo. Tipo, eu falo isso porque, por exemplo, o próprio Ivo tem uma parte lá que é o do Fala Ivo, né? Uhum. Tipo, no Fala Ivo, aí ele tem uma, tipo, a DM Cidadão, uma coisa assim, né? E nesse processo de que ele fala lá, tipo, ele abriu um canal direto com a população. E aí eu fico pensando muito nisso, assim. Como que se cria esses canais de abertura, de comunicação com a população. E a única coisa que a gente quer é isso. É ser escutado. Ser escutado mesmo. Escuta qualitativa que eu tô falando. E é uma escuta que gera uma ação também. A partir disso. A partir de identificada as dificuldades. A partir de que é identificado as coisas, os processos de melhorias. Entendeu? Porque a gente tá na cena. A gente sabe como é que a gente quer que as coisas caminhem. Entendeu? Então, o que eu queria muito era ver esse processo de replicação até da própria DM Cidadã. Que era o do Ivo. Foi o Ivo que botou. Tá entendendo? Então, assim, o Ivo que instaurou, eu acho isso massa. Eu acho isso muito massa. É bom. É muito bom. Dá pra ampliar. Entendeu? Então, como que amplia para que todas as secretarias tenham realmente, efetivamente, esse processo de DM Cidadã, mas para além do Instagram, nos processos de reuniões, de encontros com a sociedade. Pronto. É a única coisa que eu queria realmente ver, efetivamente, na cidade de Sobral. Eu acho que quando isso acontecer, pode ser que aconteça um dia, aí a gente vai estar promovendo a mudança. Aí a gente vai estar conseguindo avançar. Né? E que as coisas, elas não acabem no meio do caminho. Que a escola de artes, ela continue. Independente se, no caso, a gestão não vai ser mais o Ivo nos próximos anos, né? Que as próximas gestões que assumirem a prefeitura de Sobral continuem essa experiência. Porque foi uma experiência massa. Quantas pessoas não se formaram e hoje, por exemplo, estão circulando a partir da Escola de Artes de Sobral? Isso foi massa. Isso foi massa. Então, é como é que isso continua. Porque as coisas em Sobral, como diz um amigo meu, não sei se eu posso citar o nome dele, mas enfim. Que esse meu amigo, ele fala, né?
Que as coisas em Sobral, elas têm um início, aí depois elas já acabam na sequência. Aí depois volta, aí inicia tudo de novo. Cor nova, aí acaba na sequência. Então, como é que as coisas elas permanecem? Entendeu? E eu acho que o que tá faltando na cidade de Sobral é isso. É essa permanência das políticas públicas. E uma continuidade delas. Porque a gente tá muito cansado. Eu falo como artista, eu falo como produtor, eu falo como uma pessoa que tá em todo canto. A gente tá muito cansado de ter que ficar direto reiniciando os processos. Reinicia, aí ano que vem reinicia de novo, aí depois reinicia de novo, depois reinicia de novo. Tá bom já, gente. A gente já teve várias experiências que foram muito massa. Como é que a gente avança a partir daqui? Eu acho que esse é o fluxo. Isso é o que há. E é isso. A única coisa que a gente queria esse tempo todo era conversa. E era isso. E quando eu falo conversa, era conversa no ponto de se escutar as críticas. Porque essa conversa é a partir disso também. De se escutar as críticas. Entendeu? Então, acho que o que a gente quis o tempo todo era só isso. Só vocês não viram, galera. Mas era só isso. E eu não tô falando nem só por mim. Por uma galera. E aí é só você sentar com uma pessoa que não seja do círculo social específico que vocês vão entender. E é isto. É isso. Fazer o quê? Quero que eu... Vocês querem mais uma vez que eu... Será que o público vai gostar que eu dei mais uma vez um nome técnico pra tudo isso que a gente... Por todo esse bloco de assunto que a gente pegou agora. Que é chique. Uhum. Microeconomia. E quando a gente amplia para nível de país ou para nível internacional, macroeconomia. Uhum. Tá vendo? Para eles não acharem, esse pessoal aí vem em podcast só para falar besteira. Negativo. Aí a gente fala umas coisas chiques também, né, galera? É isso aí. A galera acha assim que a gente não sabe, né? Mas como a gente tava falando, a gente tem a experiência da escassez. Sabe tudo, meu amor. A gente sabe. Assim, eu vim do rock. Acho que tu já chegou a ver a apresentação nessa época. Eu tocava na Tiny Killer, já toquei outras bandas também. Tô ligada. Sabe? Então, tu comecei em 2014, né? Eu comecei mais ou menos nessa época também, 2012. Uhum. Por aí. Eu vi umas fotos lá no Grito Sobral, né? Tá ligado? Grito Rock. O antigo Grito Rock. Do Grito Rock. Não tinha nem essa barba, nem esse cabelo. Era um menino, era um bebê. Eu vi tuas fotos lá. E assim, a gente sem conhecimento de nada. E trabalhando horrores pra juntar dinheiro pra comprar instrumento, pra comprar pedal, pra comprar equipamento, aquela parafernália e tudo. Eu sempre fico prestando atenção, porque mais de 90% dos amigos da antiga cena de rock que existia, a galera não conseguiu prosseguir, né? Porque virou pai, virou mãe, teve que se arrumar na vida, não conseguiu. Então, assim, Sobral não pode mais perder se dá o luxo de ficar perdendo artista. Com certeza. Não tá perdendo artista. Quantos músicos, musicistas eu conheci, assim, que... Total. E, tipo assim, tu tá falando de um viés da galera que desistiu por causa desses rolês, né, que você tá falando. Né? Mas tem outra galera que, por exemplo, desistiu porque entrou no universo da facção e hoje tá preso. Que é pior, né? O que é pior. Então, assim, eu acho que a cidade, e não só a cidade, o estado. Por isso que quando eu falo assim, a gente precisa saber como é que a gente vai viver de cultura. Aí é um movimento nosso, eu sei que tem uma parte nossa que a gente tem que desenrolar ali de como é que a gente vai saber viver de cultura. Só que pra isso a gente precisa ter esse conhecimento. Porque senão, a gente vai estar mais ainda à mercê das vulnerabilidades. Porque se você tá num setor que esse setor não lhe dá minimamente estabilidade ou uma perspectiva, você se lasca. Aí, basicamente, é isso. Né? Então, é necessário ter essa visão. É isso. De como que a gente consegue se manter na cena, né? É isso. Fran, eu acho que é isso. Muito a te agradecer, assim, pela tua presença aqui. Demais. Eu acho que foi um bate-papo, assim, riquíssimo, sabe?
esse ponto de vista geográfico, assim, que a gente trouxe, a gente tá falando dos territórios, dos recursos. É isso, são coisas mesmo que a gente cada vez mesmo tem que tomar posse. E agradecer pela tua presença, pela tua disponibilidade e vamos pra cima pra construir cada vez mais. É isso, deixa eu só fazer um merchan. Faça à vontade. Gente, a gente também tá com um podcast, né, pela Lei Paulo Gustavo Sobral, que é o Beira da Calçada Cast. Então, se vocês quiserem escutar também, lá a gente chamou algumas galeras, assim, pra poder conversar e tal, né. Eu sou a host e uma das hosts, né, do Beira da Calçada. Aí, se vocês quiserem escutar lá, o Beira da Calçada Cast, viu? É só Agora eu vou fazer o merchan do Beira da Calçada também lá no Insta do Tá Terra bom, Sobrales. muito obrigada. Vou divulgar. Obrigada, Eu já segui a página até. Massa. E é isso, muito obrigada pelo convite, assim, né? Eu acho que foi a primeira vez que eu falei num podcast sem ser lá na beira da calçada. E aí eu achei muito massa e tal. Muito obrigada pela acolhida, assim, né? Tu foi uma pessoa que eu me aproximei mais esse ano, né? Também tem isso. Mas eu fico muito feliz, assim, né? Já te acompanhava de outros corres, já te via em outros fluxos, né? Principalmente na saúde também, né? E no mais é isso, só agradecer. Muito obrigada aí pela acolhida, pelo convite. E é isto. Valeu, minha amiga. Agradecer Valeu. ao público pela audiência. Obrigada. E é isso, galera. Valeu. E continue nos acompanhando aí no Instagram, no YouTube, no Spotify. E se tudo der certo, a gente vai continuar esse projeto Sim. pra além. E é isso, viu? Continue, muito massa. Valeu. Finish.